Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom o áudio? Tá funcionando direitinho tudo? Tô escutando bem. O pessoal tá confirmando aí que tá todo mundo escutando bem também. O Bom, pessoal tá entrando aí na área, né? tá começando. Bom, primeiro agradecer, né, pela disponibilidade em nome do CREF 11, do presidente Joaci e de todos os conselheiros aqui de Mato Grosso do Sul e dos profissionais pela sua disposição de conversar com a gente, né, sobre um tema que é bastante, vamos dizer assim, interessante e ao mesmo tempo diferente das lives que vem acontecendo nos últimos dias aí com grandes profissionais e dizer que é uma imensa satisfação que você esteja com a gente conversando sobre a profissão de educação física, né? Não especificamente sobre um treinamento de força ou sobre avaliação, mas sim sobre a profissão da educação física. Então, para começar, Léo, falar da educação física, conta pra gente como é que é a sua trajetória dentro da educação física, como é que foi e por que você escolheu a educação física. Ah, legal. Primeiro eu quero agradecer aí, eu tenho um carinho enorme pela região de Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, que é uma cidade que eu dei aula na pós aí no Instituto Torres durante pelo menos uns 6 anos direto. Então, Campo Grande eu ia acho que umas 4 a 8 vezes por ano em Campo Grande. Eu sou amigo do saudoso professor Ubiratã, ex-presidente do CREF, tive o prazer de caminhar com ele, tomar algumas cervejas com ele aí. É um cara que nos deixa um legado incrível, é um cara querido, né? E a gente tem aí a querida Leda, que é amiga nossa também, então tem nos abrilhantado aí com a profissão da educação física como um todo. Então eu tenho um carinho muito especial, é uma cidade que eu tenho um carinho, é uma região do Brasil que eu tenho um carinho enorme, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. E falar da minha história, então, e tentar associar algo que foge um pouco da fisiologia do treinamento, que é a minha área, né? É fantástico. Acho que é a primeira live de tantas lives que eu tenho feito que alguém me convidou para falar de um lado que eu acredito muito, que é esse lado do peso vocacional independente de sermos chamados de profissionais de educação física ou qualquer termos que venham criar aí brigas desnecessárias. Quando a gente entende o papel da responsabilidade, ela transcende um pouquinho esse aspecto conceitual. Então, se você quiser, eu posso falar um pouquinho aí em 5 minutos, quem sou eu, e assim vai. Vamos, a gente quer. Eu sempre falo que não fui eu que escolhi, né? Na verdade, eu fui abrilhantado pelo chamado da educação física em contribuir para as pessoas através do movimento corporal, dos benefícios que a educação física pode trazer de valores, visão e de responsabilidade para a vida humana através do que nós somos. Mas eu tenho essa abordagem porque eu vim de uma história que ela veio de um processo meu de obesidade, e aí eu conheci o esporte, e me apaixonei pelo esporte durante muitos anos, né? E depois acabei fazendo, antes da educação física, acabei fazendo algumas outras áreas do conhecimento. Então eu fiz filosofia, fiz teologia, e depois eu fui fazer educação física, né? Então a minha base, ela veio de uma abordagem bem integral dos valores humanos, né? Aquelas perguntas universais, né? O que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim e o que me espera no amanhã. E aí me trouxe esses 6, 7 anos estudando filosofia e teologia, até que eu consegui ter a oportunidade financeira de começar na educação física, né? Digo de passagem que demorou 3 universidades por questão financeira, então foi na terceira universidade que eu consegui me formar em educação física, já num período um pouco tardio, porque você já imagina, né? Se hoje eu tenho vou fazer 45 anos, quando eu comecei a primeira formação, então você imagina, se eu entrei com 19 anos, 18 anos, 6 anos e meio estudando, para depois tentar fazer educação física. Então não foi tão fácil, né? Eu já entrei num período assim meio fora da leva, depois dos 27, 28 anos aí fazer educação física, mas era o que eu sempre quis. E aí eu me reencontrei, na verdade, ali foi onde eu falei, puta, agora eu entendi qual é a minha missão
de contribuir para a vida humana através da educação física e o porquê que me deu essa base, a própria filosofia, a teologia, para poder chegar e falar sobre vocação, sobre legado. E assim foi. Aí depois eu fiz alguns cursos de pós-graduação. Na verdade, eu me empolguei na pós-graduação. Eu fiz 6 pós-graduações. Me empolguei de uma maneira assim, eram 2 ao mesmo tempo. E o meu mês era todos os finais de semana tomado por pós-graduação. Eram 2 sempre ao mesmo tempo. Aí eu tive o sonho de fazer o mestrado, fiz o meu mestrado, e agora eu estou no processo aí de doutoramento. Então a gente está caminhando, né? Dei aula há muitos anos na graduação, dou aula na pós, dou aula em congresso e curso, mas sempre com uma missão, né? A minha missão é... Antigamente eu dizia assim, né? Puxa, quando eu morrer, o que vão falar de mim? Que é o legado. Aí depois eu comecei a mudar o discurso. Falei, não, as pessoas não têm que falar de mim quando morrer, elas têm que começar a falar de mim agora. Então é isso que eu tenho tentado levar para as pessoas, que cada um aí tem um legado, cada um tem uma responsabilidade, e que a gente não precisa esperar a morte, que é certa para todo mundo, para as pessoas falarem, nossa, o cara foi bom sujeito, o cara dava aula para mim, nossa, ele era tão bacana. Não, eu quero agora, eu quero que as pessoas, elas tentem ter uma identidade graças a Deus, elas têm empatia e elas acabam caminhando comigo, né? Então, eu criei uma maneira de gerar um caminhar em plural. Eu acho que a vida humana nunca é individualizada, a vida humana ela é sempre no coletivo. Então, é legal porque os líderes, eles são dessa forma, né? Os líderes, eles inspiram as pessoas a caminharem sem nenhuma forma de autoritarismo e imposição. Os líderes, quando observam, as pessoas estão andando nem na frente nem atrás. O verdadeiro líder, ele permite que as pessoas caminhem do mesmo lado e da mesma altura. Então é isso que eu tenho tentado levar. Apresentar para a nossa educação física que as pessoas todas possuem as suas cores diferentes, mas na essência nós todos somos iguais, porque a gente tem o mesmo compromisso de ajudar as pessoas através da educação física. Então é isso, eu sou um cara 100% apaixonado pela educação física, me revolta várias coisas, né, por eu ter esse lado vocacional do despertar, né, para contribuir para a educação física. Tem coisas que entristecem, né, várias caminhadas juntas entristecem, mas eu acredito que é um processo de maturidade, a gente ainda está gatinhando enquanto educação física no Brasil, a gente ainda tem mania de falar mal de CREF, mal de CONFEF, a gente tem mania de falar mal do dono da academia, a gente tem mania de falar mal do colega que trabalha do lado, ao invés de ter um diálogo, ter uma conversa, entender que nós somos um e que posicionamentos divergentes não significam que não possam caminhar separados, mas para que gerar mais desunião em algo que precisa de muita unidade? Então eu luto pela educação física nesse sentido de unidade. Fui muito ridicularizado na área de pesquisa, principalmente na área de mestrado, na minha caminhada, né, sobre esse lado vocacional, porque não é muito comum, né, o discurso da educação física zelando pela vida humana, pela dignidade, pela maneira que nós podemos contribuir sobre várias arestas da nossa sociedade, pensando nessa humanização dos nossos atos. E aí não era muito bem visto, né? A gente ainda tem uma cultura na educação física muito tecnicista, muito de imediatismo, e quando você leva para algo mais reflexivo, é comum, infelizmente, ainda a comunidade científica não entender. As pessoas não acreditam em Deus ainda, então é uma coisa meio louca. Elas querem uma prova de algo que é intangível de se provar. É a mesma coisa de falar, prova o amor. Falei, impossível, o amor você vivencia, você se entrega, você se contamina por ele. Como que eu vou provar o amor? O amor é demonstrado através de ações e atitudes. Então, viver a educação física, por isso que eu falo, ela é vocação. É vocação e a gente tem que entender que as pessoas têm processos de amadurecimento. Então, o Léo tem o teu tempo de amadurecimento, eu ainda estou na minha transformação de amadurecimento,
E eu quero que a gente venha tentar nunca entrar num estado de parada, né? A gente não pode se permitir parar. Então é isso. Eu levanto a bandeira da educação física onde eu for. Eu tenho muito orgulho de dar aula em campos como medicina, fisioterapia, educação física, e falar que eu sou da educação física sem nenhum desdém. Muito pelo contrário, eu encho a boca para falar. Porque eu vejo como uma responsabilidade que eu tenho e que certamente eu vou prestar conta diante de Deus de tudo que Ele me deu de talentos e dons. Eu não posso reter isso daí. Então, eu sou muito grato, viu, de verdade, pela oportunidade que o CREF 11 aí me permitiu de falar um pouquinho sobre esse lado que eu acredito da educação física. E para completar, para depois deixar para você aí, senão eu fico falando o tempo todo e começo a chorar, aí já viu. Eu tenho uma frase que ela é muito mal interpretada, né? Uma vez eu falei em rede social e as pessoas falaram, uma pessoa comentou, acho que você está sendo muito egoísta falando desse jeito. E a frase, para mim, ela não tem nada de egoísta e muito menos de exclusão. Eu acho que a frase, ela é de inclusão e ela é de abertura para todos. E a frase é a seguinte, eu disse que ser profissional de educação física não significa ser vocacionado em educação física. Você ser graduado em educação física, isso não garante a real essência de ser parte da educação física. Aí eu resumi, não adianta você ter uma carteirinha do CREF se a tua essência não é estar na educação física, é estar na periferia. E periferia não é uma coisa que eu quero para ninguém da educação física. Eu quero que as pessoas estejam no centro dela. Então é isso. E aí uma das pessoas fala assim, mas você está falando então que quer dizer o quê com isso? Eu falei assim, quer dizer que a educação física não é para todo mundo. Eu falei, não é para todo mundo. E quando eu falo que não é para todo mundo, às vezes não é para você. Mas eu sou formada, mas não significa que você é educação física. Porque quando você entende que você é educação física, algumas coisas são claras na nossa caminhada. A gente quer falar dela. A gente quer mostrar os benefícios dela. A gente é menos burocrata, a gente é menos tecnicista, a gente é menos mimimi, a gente é menos de separação de grupos. Chega um tamanho absurdo, eu que trabalho nas duas comunidades, né? Grupos de universidades brigando entre pesquisadores e 100 mil pessoas defendendo a bandeira A e 100 mil pessoas defendendo a bandeira B e C. E isso daí, para mim, é completamente em desconexão com a essência do que nós somos, né? E eu digo mais, isso para mim não garante nada, papel. Então o cara é mestre, é doutor, é pós-doutor, sei lá o que, é papel. Eu quero saber de quanto você tem contribuído para a vida das pessoas. Então é isso. Eu acho que a gente resume bem isso daí, né? Os conselhos regionais de educação física, eu tento ter um excelente relacionamento com todos. E graças a Deus, 80% dos presidentes gostam de mim, né? E alguns conselheiros gostam de mim. Porque eu tento mostrar para ele, mas começam a falar mal. Eu falei, gente, vocês estão loucos de falar mal de um conselho. O conselho são vocês. Entenda que o próprio nome já diz, é Conselho Regional de Educação Física. É Conselho, CONFEF, Conselho Federal de Educação. É tudo educação física. Você pode lutar para melhorar, você pode lutar, mas entenda que você faz parte. Olha o absurdo, Giovanni. É inadmissível para você ver o grau de maturidade ainda. Isso deve vir do núcleo chamado universidade. Por isso que é maturidade. E eu fui professor de graduação durante bom tempo, muitos anos. E você vê os alunos, às vezes, falando mal da própria universidade do curso. Só que abertamente. É uma imaturidade absurda, porque ele acaba falando mal do que ele está em formação, do curso dele e da universidade que está o capacitando para ir para o mercado. E ele não entende que ele falando mal para a sociedade, as pessoas interpretam do jeito que elas querem. É o famoso fake news, aí cada um vai colocando aí, gerando as ideias. Então é isso. Eu acho que a gente está caminhando, estamos caminhando. Léo,
Você falou que veio do esporte, né, da família, é, a, a obesidade te levou a fazer bastante esportes e tal. Eu queria saber como é que é essa relação sua quando você escolheu fazer educação física para sua família e se em algum momento você já ouviu aquela história de que isso não era profissão, isso é um hobby. Educação física é um hobby, não é uma profissão. A gente ouve até hoje, né? Até hoje, até hoje. Eu acho que são duas coisas aí. É a maneira que nós nos posicionamos para o mercado, que eu vou tentar trazer um ponto sobre isso. E também, eu acredito que é a maneira que nós nos colocamos também para nós mesmos enquanto educação física. Então vamos tentar entender. A maneira que nós nos colocamos no mercado. A maneira que nós nos colocamos no mercado ainda, ela vive a educação física, ela se coloca para a sociedade de uma maneira muito pequena, atrelado apenas à plástica no sentido estético, que seria o corpo perfeito, que na verdade nunca vai existir, graças a Deus. Então, a gente criou uma cultura muito voltada mais ao sentido do hedonismo, né? De uma busca do prazer e da satisfação absurda. E se eu não alcançar padrões que são colocados, eu não me sinto participativo do mundo. Isso, na verdade, é um dos maiores preconceitos, né? Não é só um preconceito de raça, um preconceito de gênero ou de posicionamento sexual. Na verdade, você percebe o preconceito quando você não se vê participativo de uma sociedade. E você cria rótulos. Então, a partir do momento que você cria rótulos, o rótulo da cor, o rótulo da religião, o rótulo de ser gordinho ou magrinho, isso já são barreiras de distanciamento entre as pessoas. Então, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que a nossa mensagem, enquanto educação física, a gente sempre trouxe para o mundo, no Brasil, que as pessoas elas têm que ser moldadas com determinados padrões. E alguém vai falar assim, Léo, não acho isso não. Falei, presta atenção, veja o mercado. Veja o mercado das academias e qual é a mensagem que elas passam para as pessoas. E veja quem treina na academia. Você vai perceber que as pessoas que treinam na academia e permanecem na academia são pessoas que gostam, que já sentem, sei lá, o prazer. E elas, teoricamente, elas se sentem já na busca dessa satisfação de um corpo melhor, enfim. Agora, por que as pessoas que deveriam estar lá não estão? Quem seriam? Sei lá, o obeso, o sujeito que tem AIDS, o sujeito que tem uma doença crônica não transmissível muito séria e depende de um centro de treinamento para ter o famoso preventivo e tratamento não medicamentoso, que a gente fala tanto através da prática corporal. Então, a nossa mensagem é uma mensagem tão louca, Giovanni, que o professor de sala, quando ele começa a perder uma estética aceitável dentro do mercado de fitness, ele também é cobrado. Então o cara tem que estar muito magrinho, o cara tem que estar musculoso, a pessoa tem que ser nova, a menina da atividade coletiva ainda tem que ter um padrão muito preconceituoso no sentido de taxar a mulher bonita e sexualmente atrativa é sinônimo de ser boa professora. Ainda é muito cultural isso daí no mercado de fitness. Você não vê, por exemplo, conta aí de sobrepeso. Veja quantas têm alguma deficiência motora. Veja quantas são, de fato, até negras, atuando de frente nas atividades coletivas. Então a gente... Você diz as aulas de ginástica. Aulas de ginásticas coletivas, né? Então a gente percebe ainda que a nossa mensagem ainda é muito complicada para as pessoas, né? Será que um dos grandes motivos também da gente observar esse padrão corporal, digamos assim, dos profissionais que trabalham nas coletivas, já não vem da própria prática, Léo? Então, mas eu acho, mas é cultural, por isso que eu vou estar enraizado. Agora, você tem que entender que um profissional da área da educação física, ele não pode ter uma tabela de validade, um prazo, que é o que ainda temos no Brasil. Então, o prazo de validade é quando ele não consegue mais atingir os padrões estéticos do mercado. Então, é um prazo de validade. Ou o prazo de validade é a idade.
Então, a partir do momento que ele já tem 50 anos, 60 anos, ele não pode atuar mais no mercado. E não é porque o mercado fala que proíbe, é que o mercado, de uma maneira muito preconceituosa, não dá acesso mais para esses profissionais. Então, como é que fica isso? Então, a gente precisa ter uma releitura. Se ele não cria um acesso que nem o Mauro, fugiu o sobrenome dele, o Ghiseline, que é um profissional há anos, super qualificado, que atualmente vem trabalhando com essas questões do fortalecimento para a terceira idade, por exemplo. É isso aí. Não está no padrão estético que a gente enxerga na academia, apesar de ter um condicionamento físico excelente. Mas se ele não cria esse vínculo, normalmente ele é excluído, né? Mas quantos Mauros Ghiselines nós temos atuando no mercado hoje? Se a gente fizer uma pesquisa, que a gente não fez ainda, que eu gostaria de fazer isso junto com o Confef, com o CREF, tentar fazer uma análise de quantos profissionais mais de 50 anos, 60 anos, 70 anos estão atuando no mercado, vocês vão ficar assustados. A Sociedade de Educação Física vai ficar assustada, porque a pessoa que está me ouvindo agora, ela tem que entender que ela tem 30 anos, 20 anos, 40 anos agora. Mas daqui 20 anos, 15 anos, ela está dentro desse modelo. Então, o que ela vai fazer? Como que vai ser? Então, quem tem que mudar não é terceirizar o problema. Terceirizar seria, é o CREF que resolve, é o Estado que resolve, é o governo que resolve. Não, isso é um problema nosso. A gente que precisa gerir isso e ter uma reflexão em conjunto. Porque senão, torna-se algo, de fato, de prazo de validade. E isso não faz parte do que nós somos enquanto da educação física, na essência, né? Então é isso. E aí outro ponto que eu vejo, que a gente pode trazer essa resposta, né? Será que a educação física ela é a terceira opção dentro da construção de escolhas de mercado para trabalhar? Eu digo também que a própria maneira que a sociedade enxerga a educação física, dos nossos valores também que são impostos, nós também damos margem, né? Quais são as margens? As margens, por exemplo, é o que eu mencionei. A gente precisa trazer uma característica mais unida, a gente precisa trazer um entendimento da importância de nós nos atualizarmos enquanto estamos em educação física, sem nenhuma obrigatoriedade. Eu acho uma coisa assim absurda os profissionais de educação física ainda fazerem curso de extensão preocupados com certificado. Para poder falar que fez. Isso para mim, eu falo, esses caras tão loucos. Eu quero saber, eu quero saber do quanto que esse conhecimento vai ser agora transformado em sabedoria, que é onde depois eu posso mencionar o que eu enxergo, né? Por exemplo, o Arthur Hoshimoto, que está aí, que está dando o like aí para mim, é uma das pessoas mais brilhantes da educação física brasileira. Ele sabe disso, eu sou amigo pessoal dele, é uma das pessoas mais brilhantes. E é um cara que conseguiu se ressignificar, assim como eu. Eu com 20, 30 anos era uma pessoa, com 30, 40 anos eu fui amadurecendo. Então, o Arthur Hoshimoto, por exemplo, eu conheci ele já pelo menos mais de uma década. E ele faz um serviço que poucos o conhecem. E talvez ele nem saiba que eu vou falar, mas eu vou falar, não estou nem aí. O Arthur, ele presta um serviço para a sociedade voluntária. Ele atende pessoas paraplégicas, tetraplégicas, através do conhecimento e do dom que Deus deu a ele, e que ele busca sabedoria para isso, de graça. E olha que não é uma pessoa, não. Ele disponibiliza, compartilhando feitos, e as pessoas que ficam no mistério e no silêncio, como ele, esses são os verdadeiros participativos da educação física, né? São pessoas que me inspiram. Então, são pessoas que não precisam falar do que faz. A gente percebe que ela faz e, de fato, ela não precisa nem colocar uma bandeira na porta falando que ela está dando doação. Ela é a doação. Então, a educação física é isso. Eu tenho um prazer enorme de ter pessoas que se identificam com essa minha caminhada. Então, a gente precisa mudar, amadurecer. A gente precisa crescer. Deu uma travadinha, Léo. Deu, tranquilo, voltou. Eu acho que o pessoal me ouviu. Pode ir, pode ir. Só um instantinho. Tá indo, tô ouvindo. Uma travadinha.
Bom, enquanto o Léo o som vai estar voltando, eu vou agradecer a presença do conselheiro Rodrigo, da Marilena, também conselheira, do professor Flávio, os personagens Fabiano e Fabrício, a Justi Dourados, o Jorge lá do Mato Grosso, Kovacs, e aí comentar também que a Cleia falou, ó, tenho 56 anos, devo desistir da educação física? Nunca. Sabe por que você não vai desistir? Porque a educação física é você. Enquanto tiver só você, Cleia, você representa a nossa educação física. Por mais que as pessoas digam que você, essa mulher já tem que parar. Parar do quê? Não tem como parar. Ela é isso. É essência. E aí que eu compartilho, né? Tá ouvindo, Giovanni? Léo, ele está muito digitalizado. Apesar de dar para entender, ele está muito digitalizado. Eu vou fazer o seguinte, vamos entrar e sair? Será? Eu vou tirar você e colocar você da live de novo. Tá Não, bom. só vou tirar e colocar, não vou sair da transmissão, tá? Peraí, Beleza. vamos ver. Fala agora. Oi, tudo bem? Funcionou melhor? Tá meio digitalizado ainda. Eu vou sair e vou voltar. Tá. Sai. Deixa eu chamar de novo. Bom, galera, a gente tem um intervalozinho só pro Léo. Cadê aqui? Não tá saindo e voltando. Eu acho... Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou começar de novo. Pra gente não perder esse som, tá? Então... Opa, peraí, deixa eu ver se o Léo tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A internet aqui tá boa. Se puder... Tava melhor já? Aí tá ótimo. Poxa,